Olá, começa agora mais um programa Trajetórias e o nosso convidado de hoje é o Dr. Jorge Bise, especialista em neurocirurgia pediátrica. Seja muito bem-vindo no nosso programa. Vamos começar falando então do seu começo, né? O senhor não é gaúcho, é do interior de São Paulo, de Adamantina. Onde é que fica Adamantina? Adamantina fica na região noroeste do estado de São Paulo. Praticamente é na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. E toda a família da minha mãe e do meu pai são oriundos dessa região aí. Então eu nasci lá, mas eu morei, na verdade, muito pouco em Adamantina. Ah, é? Na verdade eu morei pouco. Meus pais, na verdade, quando casaram lá em Adamantina e se mudaram para a Bahia. Meu pai era um vendedor de tecidos, tinha um emprego, arrumou um emprego na Bahia e foi para a Bahia. E aí minha mãe ficou grávida e tal, só que não queriam que eu nascesse na Bahia, especialmente meu avô. É paulista do interior, ele não gostaria que o neto nascesse na Bahia. Fosse baiano. Bom, e aí que eles então foram me buscar a minha mãe, né, comigo, na Bahia, vieram de Fuquinha até São Paulo, eu quase nasci em Minas Gerais, para nascer em Adamantina. Queria que nascesse E aí nasci em Adamantina, na verdade, e fiquei alguns dias lá até minha mãe se recuperar. E eu voltei para a Bahia, então eu morei na Bahia até os 2 anos de idade. E aí eu só fui voltar, depois meus pais voltaram para São Paulo, foram morar em uma cidade chamada Sorocaba, que é uma cidade já maior, bem maior, próximo de São Paulo. E aí, um pouquinho antes de vir para o Rio Grande do Sul, eu acabei indo morar com os meus avós lá em Adamantina. Então eu morei em Adamantina, morei mesmo 9 meses. Nossa. Foi um período que eu passei com os meus avós, enquanto meus pais tinham vindo para cá, até que eles organizaram um pouco melhor a vida aqui. Aí eu vim morar para cá, mas isso eu tinha 9 anos quando eu vim para cá, né? Ah, então foi com 9 anos que eu vim para cá. Pro Rio Grande do Sul. Então eu me considero gaúcho, na verdade. Né? Embora só eu ficar um pouquinho em São Paulo que eu já começo a falar com sotaque paulista. A minha filha brinca que eu começo a falar com sotaque paulista no telefone, com os familiares. Né? Quando eu ouço eles falarem com sotaque, eu vou falando com sotaque também, então tá bem lá dentro. Mas então, foi assim que eu vim para cá. Então eu vim para cá com 10 anos e meus pais estão aqui até hoje. A sua infância então foi bastante dinâmica, né? Meu pai mudou bastante até fixar aqui, né? Então ele vai onde tem o trabalho, né? Então ele foi para Salvador, veio para Sorocaba, acabou em Curitiba e aí veio para cá. E aqui ficou de vez. Ficou de vez aqui. O que o senhor gostava de fazer aqui quando era criança? Jogar bola no areião, assim, gosto muito de futebol, né? Gostava de jogar. Torcedor do Inter, fanático. Aliás, eu não era tão fanático, agora estou mais, em função dos filhos. Então, quando o Inter perde, eu vejo a choradeira em casa, eu fico fico mais chateado agora do que antes, quando era criança mesmo. Mas a infância é normal, eu estudei, eu vim para cá, estudei no colégio público, assim, morava ali no bairro próximo do IAPI, ali, que é um bairro Boa Vista. Eu estudava no colégio Padre Teodoro Amistad, que é um grupo escolar pequeno, assim. Estudei até a 8ª série ali, até a 7ª, na verdade. Depois eu fui para um outro colégio, aqui perto da Protásio, ali, Florinda Tubino Sampaio. Então, naquela época, aquela região ali era um descampado, não tinha nada, né? Hoje em dia... É verdade. Jogava bola... onde é a Nilo Peçanha hoje, né? Ali tinha um campo de futebol ali, a Nilo Peçanha terminava onde é o Anchieta ali, né? Nossa. E como é que se deu a sua escolha profissional pelo curso de medicina? É um negócio interessante, eu nunca pensei em fazer outra coisa, eu sempre pensei... Desde pequeno? Desde que eu me conheço por gente, eu pensei em fazer medicina. Não tem nenhum médico na família, na verdade, assim, na família dos meus pais... não tinha ninguém com diploma universitário, na verdade, né? Então, e não tinha nenhum médico. Eu sempre tive, assim, essa coisa de médico, mas eu não sei bem de onde é que veio isso. Simplesmente estava ali. Estava ali. Eu não conseguia pensar em outra possibilidade no que outro fazer. Um pouquinho antes do vestibular, eu parei para pensar, assim, vem cá, mas eu sempre disse que vou ser médico e... Nunca parei mesmo para pensar, será que né? É isso mesmo? Eu comecei a fazer todo
escanear assim, as profissões, o que eu queria, o que eu achava que podia me dar bem, assim. E não conseguia achar outra alternativa, né? Então vamos fazer medicina, vamos ver, né? Pagar para ver, mas eu nunca realmente pensei em outra coisa. E aí quando eu entrei no curso, desde do instante que eu pisei lá dentro, eu... Se encontrou? Eu achei, é isso aqui. Foi assim, um momento de grande felicidade, assim. Tu tá num curso, especialmente que eu consegui passar na Universidade Federal, que é um curso que para mim era a única situação possível, né? Passar na Universidade Federal, não teria condições de cursar uma faculdade privada. E está gostando do que está fazendo, né? Então, foi um momento excelente da vida, assim. E como é que foi depois a escolha pela neurocirurgia? Isso também, assim, desde que eu entrei, eu tinha uma coisa de neuro, assim, eu também não sei precisar bem, assim, né? Então, talvez... Minha mãe tinha umas coisas de dor de cabeça, umas coisas assim, talvez Freud explique, assim, né? Vai... Uma vez vou tentar solucionar isso aí, vou ver o que ela tinha uma suspeita de um aneurisma cerebral, que é um negócio, né, uma malformação vascular no cérebro. Então, talvez tenha uma relação com isso, assim. E aí eu entrei e, curiosamente, agora eu sou professor de anatomia da Universidade Federal. E eu me lembro que eu fiz neuroanatomia no primeiro semestre. E a neuroanatomia é difícil. As pessoas, quem passa, sofre um pouco, são muitas coisas. E eu fiz neuroanatomia e eu falei, mas eu não vou fazer neuro. É porque era difícil e era um pouco chato, né? E aí, no segundo semestre, eu fui fazer neurofisiologia, que a fisiologia é o estudo da anatomia, é o estudo da estrutura, e a fisiologia é o estudo do funcionamento. E o que é bonito é o funcionamento. A gente olhar a estrutura sozinha, sem saber o que ela faz, fica muito sem graça. E aí, quando eu fui estudar fisiologia, eu falei, não, aqui é um lugar que eu gosto. Conheci, né, aquelas coisas que a gente... Conheci um professor, que era um professor de neurofisiologia, que é o professor Jaderson Costa, que é o professor titular da PUC até hoje, está coordenando o Instituto do Cérebro. E ele é um professor muito motivador, né? Então passei a ser monitor da fisiologia, trabalhar com neurofisiologia, trabalhar com ratinhos, epilepsia, e aí... Mas eu sempre quis ser cirurgião, eu sempre achei que eu tinha habilidade, que eu gostava de fazer isso, né? Então eu passava horas operando ratinhos no laboratório e aquilo me gratificava, né? Então eu falei, bom, tem que juntar a neuro, mas com a cirurgia, não só ser... Porque dá para fazer neurologia, que é só tratar a parte clínica, as doenças clínicas, e dá para fazer neurocirurgia. Então o neurocirurgião faz uma formação diferente, que é para operar, né? E como é que veio a vontade de trabalhar com crianças, né? Aliar essa questão da neurocirurgia à pediatria. A neurocirurgia pediátrica. Isso foi interessante, porque quando eu terminei então terminei a faculdade, fui fazer residência de neurocirurgia. Residência de neurocirurgia é bastante concorrida, assim. E eu tinha Você fez a residência onde? Pois é, eu fiz a residência, eu terminei fazendo a residência no Hospital da Beneficência Portuguesa. Mas eu comecei a fazer a residência na USP, em São Paulo. Eu tinha feito um estágio na USP, eu gostei muito da USP. Fiquei com a gente tem aquela ideia assim, a USP é a melhor universidade do país, e realmente tudo, né? Um hospital universitário maravilhoso. E isso em Ribeirão Preto, né? Porque a USP tem São Paulo e Ribeirão Preto, eu tinha ido para Ribeirão Preto. Então fiz concurso lá, era muito concorrido, muito difícil. Passei no concurso, né? Tirei primeiro lugar lá e aí comecei a fazer residência lá. E aí eu comecei a ver que não era... Eu estava idealizando um pouco. A USP não era tudo aquilo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente poderia ter um treinamento, ter uma formação tão boa quanto a que eu tive, que teria lá, se não melhor. E aí eu acabei em Ribeirão Preto, fiz um ano lá e acabei então voltando para cá. É claro que nesse meio tempo tinha esse fator que eu não era assim, não era tanta diferença, eu até achava que aqui era melhor, particularmente na neurocirurgia. Mas aí eu comecei a namorar minha atual esposa, e aí ficou naquele vai e vem de Ribeirão Preto para cá, eu falei, não, juntando o útil ao agradável, vou tentar voltar para o Rio Grande, para Porto Alegre, né, atrás do verdadeiro amor. E eu fui assim, eu acabei fazendo concurso aqui
na Beneficência Portuguesa, que é um serviço de referência excelente em neurocirurgia, é até hoje. E fiz a residência, não me arrependo. O pessoal me dizia assim, mas tu é louco, vai sair da USP e vai voltar para Porto Alegre. O Hospital Beneficência, mesmo naquela época, já passava por dificuldades econômicas, né, que até hoje persiste, mas era um grande serviço, é ainda. Hoje está bem melhor, estruturado, equipado, pelo menos para a neurocirurgia. E eu digo, olha, eu conheço o pessoal que trabalha lá, o serviço do professor Mário Coutinho, que é um cirurgião que formou muitas pessoas, né, muitos profissionais excelentes da neurocirurgia. E eu vou para lá, eu conheço, né, e acabei voltando e não me arrependo. Casei com a ideia de que minha esposa... então deu tudo certo. Então não foi... Fechou todas. Fechou todas. Foi perfeito a Olha, opção. que bacana. E para neurocirurgia pediátrica, bom, eu terminei a residência. Falei, bom, tem que fazer alguma coisa, o mercado é muito... Eu queria ficar em Porto Alegre. Tem que fazer alguma coisa diferente, para poder ser referência, porque fazer o que todo mundo faz é uma briga meio difícil. Eu, como gostava de epilepsia e trabalhei com os ratos, trabalhava com o Jaderson, eu pensava em fazer cirurgia da epilepsia. E uma técnica diferente que a gente chama de cirurgia estereotáxica, que a gente sem abrir, quer dizer, sem abrir não, abrindo, mas fazendo um orifício, a gente pode fazer lesões ou fazer alvos bem específicos dentro do cérebro, porque era uma coisa que tinha pouco aqui ainda. Então eu fui para o Canadá, na verdade, fazer isso. Eu consegui, me candidatei a uma bolsa lá, e ganhei a bolsa e fui lá para fazer uma especialização no que a gente chama de Instituto Neurológico de Montreal, que é um lugar muito famoso da neurocirurgia. E fui contemplado então com essa bolsa e fui para lá e fiz a formação em neurocirurgia estereotáxica e epilepsia. Mas o meu chefe aqui em Porto Alegre, o Dr. Mário Coutinho, a gente fazia a formação, passava pelo Hospital da Criança Santo Antônio. Então, lá na zona norte, ainda no 4º distrito. Então, a gente passava a residência lá. Um hospital, né, pobre, com dificuldades, e toda a parte de neurocirurgia era a gente que fazia. E aí, mas fazia uma neurocirurgia, assim, eu digo mais no molde antigo, assim. Então, certas coisas, como cirurgias craniofaciais, tumores complexos, a gente não conseguia fazer lá. E aí, quando eu estava lá no Canadá, o professor Mário Coutinho dizia, Jorge, tem o Santo Antônio. Quem sabe tu faz alguma coisa com as crianças, aprende melhor, porque a gente não tem ninguém dedicado a isso aqui. E eu fui ouvindo aquilo, ele me escrevia e me martelando aquilo. E aí lá em Montreal, lá pelas tantas, eu comecei a ficou uma rotina, assim, eu achava que epilepsia, estereotaxia, eu já estava dominando, assim, teria mais um ano de bolsa ainda. Aí eu resolvi, então, me candidatar nos Estados Unidos para fazer neurocirurgia pediátrica. E aí tinham 10 locais lá que podia se candidatar. Mas eu perdi as datas, eu acabei podendo me candidatar num só. Nossa. Eu não sabia direito lá o funcionamento. Eu acabei me candidatando num lugar, e eu fui lá e fiz o teste de seleção e fui aprovado. Nossa, coisa boa. Aí eu fui fazer... Era para ser naquele lugar, então, né? Mas aí deu errado. Deu errado porque eu fui selecionado e lá tem uma série de exames que a gente tem que fazer. Eu tinha os exames, que eles chamam os boards, né? Que são exames para ganhar licença nos Estados Unidos. São exames difíceis e tudo. E eu tinha. Então eu achei que com aquilo tudo bem. Então, para processo de licença, mandei todos os papéis. Aí estava tudo certo, assim, aí no último momento, assim, era para começar em julho do outro ano, isso era fevereiro. Aí a secretária lá do local disse, só está faltando um papel aqui, Dr. Bise, que é um exame chamado FLEX, que eu não tinha esse exame. Esse exame era só o estado da Pensilvânia. Isso era eu fui selecionado no Hospital da Criança da Filadélfia, né, que era um centro famoso de neurocirurgia pediátrica. E aí eles disseram, está faltando, o estado da Pensilvânia queria aquilo ali, eu não tinha aquilo. E aí, assim, o único lugar que eu tinha feito, não ia dar. Eles me disseram, não, para o outro ano, o senhor faz o exame. Eu disse, não, outro ano eu tenho que estar no Brasil, eu tenho que voltar. Né? E aí, no fim, o chefe lá ficou muito constrangido, porque foi erro deles. Eles não teriam que ter me avisado disso. Claro. E eu já tinha feito todos os preparativos, né? Aí ele falou, não, mas eu tenho um outro lugar, de um outro professor que trabalhou aqui comigo, eu falei com ele,
ele já fez a seleção, mas não liberou o resultado ainda. Ele aceita entrevistar o senhor. E eu fui então para... Isso era em Dallas. E eu fui lá fazer a entrevista em Dallas. E aí acabei indo, na verdade. Passei, fui aprovado e fui para Dallas. Na verdade, fazer neurocirurgia pediátrica. Que é o caminho certo por linhas tortas, né? Caminho certo por linhas tortas e foi muito gratificante. É um lugar maravilhoso. Esse chefe que eu acabei indo foi o professor Derek Bruce, que é agora está aposentado, mas foi um grande nome na neurocirurgia pediátrica. E é um exemplo, foi um exemplo para mim, assim. Era um professor excelente, carinhoso com as crianças, um modelo, assim. E eu vi, lá é que eu vi que eu fui feito para as crianças. Olha lá só. É que eu me dei conta que aquilo era o que eu gostava Se mesmo, encontrou. Gostava das crianças. E aí foi só felicidade, foi um ano maravilhoso. E como é que foi quando o senhor voltou? Bom, aí eu voltei e aí eu saí de um hospital da Universidade do Texas, Hospital da Criança, todo equipado com tudo, e voltei para o Hospital da Criança Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, que não tinha nada. Então isso foi um choque, né? E eu me lembro da primeira cirurgia que eu fiz de tumor na criança, que eu estava ali operando e estava muito tenso, o cérebro saindo para fora, eu não conseguia chegar no lugar, e aí eu perguntei para a anestesista o que estava acontecendo. Ela disse, olha, eu não consigo ventilar ele bem, né? E aí eu fui descobrir que não tinha nenhum aparelho de anestesia, ela estava fazendo aquilo na mão, que era como eles faziam lá, sempre, né? Eu digo, não, mas aí não dá. Fechei tudo, fui lá na Santa Casa e disse, olha, para fazer neurocirurgia aqui, nós precisamos pelo menos de um aparelho de ventilação. E aí começou, aí eles deram, e aí fui ganhando outras coisas, ganhei microscópio, depois tivemos tomografia, fomos crescendo. E aí quando mudou para o centro aqui, junto da Santa Casa, bom, aí hoje é um hospital de referência, dá para dizer que hoje é um hospital que nem, não falta nada, não deixa nada a desejar aos melhores hospitais do país e do exterior, né? Você se sente realizado? Muito realizado. Eu gosto muito de atender criança. Assim, as crianças têm uma inocência, têm uma coisa, têm uma gratidão no olhar, assim, uma pureza, né? Que é muito gratificante. Gosto muito. Quais são os seus próximos projetos? Não, as coisas vão evoluindo muito, né? Então a gente tem que estar sempre saindo e se atualizando e novas técnicas e na verdade, eu acho que eu ganhei o título de cidadão honorário, na verdade, eu atribuo muito a esse trabalho, né, de difundir, de tentar mostrar que a neurocirurgia pediátrica é um ramo específico da neurocirurgia, que não é a mesma coisa que operar, não é a mesma coisa da neurocirurgia de adulto adaptada para um corpo pequeno, tem patologias específicas, e aí foi isso que eu fui tentando ensinar para os residentes, para os mais novos que foram vindo, e nisso já estou há 17 anos aí que eu voltei, muitos residentes já passaram. O senhor também leciona? Isso, eu dei aula na UBRA 11 anos, e o ano passado eu fui aprovado no concurso dava aula de neurocirurgia na UBRA, e agora estou dando aula de anatomia na Universidade Federal, no mesmo lugar, naquele mesmo laboratório que quando eu entrei... Onde tudo começou, eu disse, não, mas eu não vou fazer neuroanatomia, é muito chato. Né? E hoje eu dou aula de anatomia, de neuroanatomia, anatomia geral, mas também neuroanatomia. O senhor acha importante essa troca também com os estudantes que estão chegando? Isso é muito gratificante, né? Então, essa carreira docente, a gente faz um investimento muito grande, né? Então tem que gostar muito para fazer isso. Porque tem que fazer mestrado, doutorado, é toda uma carreira acadêmica que, do ponto de vista, assim, para o trabalho, para o dia a dia, né, não é importante para o dia a dia, né, é uma carreira trabalhosa, que é importante para quem gosta, quem quer estar no meio universitário, né, de ensinar. E é muito bom, porque a gente vai estar sempre se renovando, né, os alunos estão sempre botando a gente na parede, a gente tem que estar sempre... sendo estimulado a estudar e a ter respostas. Né? O senhor tocou já no assunto do título aqui de cidadão honorário. Certo. Como é que foi quando o senhor ficou sabendo que seria agraciado com o título? Na verdade, quem propôs o título foi o vereador Sebastião Melo, né? Então eu o conheci, na verdade, numa situação difícil para ele. O filho dele estava doente e aí, no fim, teve uma doença grave, ficou 100% restabelecido, né? Teve
um sucesso completo, assim, uma recuperação completa, que nem sempre é o que acontece quando a gente tem alguma doença neurológica. E ele ficou muito grato com isso, né? E ele propôs, falou para mim, olha, gostaria de te propor, e eu disse, não, eu achava que aquilo não era para mim, assim, que eu tá bem, tu te sente grato, bacana, isso para mim já é gratificante, não precisa. Mas ele e a esposa insistiram muito para isso, e aí ele me convenceu dizendo isso, assim, não, nesse período que a gente teve aqui, a gente pôde ver o trabalho que tu tens aqui no Hospital da Criança Santo Antônio, atendendo crianças, né, sem recursos e com dedicação, e de dia, de noite, porque eles passaram muitos dias na UTI vendo isso. E aí eu achei que com esse argumento ele me convenceu, assim, de que é um trabalho que é importante para a cidade e que para as pessoas, e eu acabei aceitando. Mas te confesso que no dia mesmo, assim, a emoção de receber o título me pegou de surpresa, assim, eu não achei que eu fosse ficar tão assim tocado com a homenagem. Fiquei bastante, foi muito além do que eu imaginava, porque a gente acaba fazendo uma reflexão disso que a gente está fazendo aqui hoje, a trajetória, né, agora já eu tenho 3 filhos, eles vendo isso também foi bacana, deu para sentir o orgulho deles, né, do pai, assim, sendo homenageado, um reconhecimento, né, então eu fiquei muito feliz, assim, foi bem além do que eu imaginava, assim. Que legal. E tem uma coisa que eu gosto de perguntar, se o senhor tivesse o poder para fazer qualquer coisa, ou mudar alguma coisa, ou inventar, o que o senhor faria? Olha, pergunta difícil, né? Porque a gente assim, de surpresa. Tem tanto poder na mão, né, para mudar, né? Bom, eu como trabalho na área da saúde, assim, eu fico vendo o pessoal com dificuldade de acesso, com acesso a um tratamento adequado, embora aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um tratamento, assim, por maior dificuldade que às vezes possa ter o Sistema Único de Saúde, ainda é muito superior a outras regiões do país, mas mesmo assim eu acho que tentaria dar esse acesso à saúde de boa qualidade, ampliar ainda mais, vamos dizer assim, que a gente ainda tem algumas deficiências para toda a população, se pudesse estender. Acho que seria esse o sonho de consumo, assim, com tecnologia, podendo usar a tecnologia, embora seja cara, para obter melhor resultado. Bacana, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa. Muito obrigado. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o Dr. Jorge Bise, especialista em neurocirurgia pediátrica. Até o próximo Trajetórias.